Amém. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre Jesus Cristo, a existência de Jesus Cristo, Falar um pouquinho das questões históricas deste fato Jesus Cristo e das consequências de que ele tenha existido, de que ele tenha feito o que fez, falado o que falou, enfim, o que isso influi no mundo, na nossa vida. E vamos lá. O ponto de partida que a gente vai ter é falar se Jesus Cristo existiu mesmo, tá? Aqui, quem está vendo aqui ao vivo, a maioria das pessoas que vai nos assistir aqui, é claro que acredita que sim, mas eu quero levar vocês a entender qual a importância deste fato histórico Jesus para as nossas vidas e algumas consequências disso que muitas vezes os próprios cristãos não levam em conta, né? Porque se ele mesmo é, quem nós cremos que ele é, isso influi muito na história da humanidade, na nossa história, tá? Então vamos lá. Jesus Cristo existiu mesmo. Os ateus, eles não acreditam nem mesmo em Deus, né? O próprio nome já diz. Mas muitas vezes eles acreditam no personagem histórico Jesus Cristo. Por quê? A, a história mesmo, os historiadores, eles não negam a existência de Jesus de Nazaré, porque é um fato conhecido e documentado, né? Temos os principais documentos históricos que nós temos sobre Jesus Cristo são os evangelhos mesmo, é o Novo Testamento. Aí já até perguntaram aí, mas temos outros documentos que falam de Jesus, porque quem não é cristão vai ficar desconfiado. Ah, mas os evangelhos é claro que vão falar que Jesus Cristo existiu, vão falar de Jesus, vão inventar essa história toda. Mas muita gente já fez essa indagação e correu atrás. Os evangelhos são autênticos, são documentos históricos de verdade? E a conclusão que se chega é que sim, tá? Mas só para título de informação, temos outros documentos também que citam Jesus como personagem histórico, né? Temos aqui o historiador romano Tácito, do ano de 97. Ele foi... 97 é o ano que ele foi cônsul e procônsul da Ásia Romana, de 110 a 113. Então ele teve aí na vida pública entre década de 90 até 110, até um pouco mais. Quando ele cita em um documento dele o incêndio de Roma, que ocorreu no ano de 64, ele cita assim, abre aspas, um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então Nero imaginou culpados e entregou às torturas esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem de Cristo, que, sob o reinado de Tibério, foi condenado ao suplício por Pôncio Pilatos. Esta seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Tá? Ele cita inclusive Roma aqui. Então, um documento histórico que cita os cristãos, cita Jesus Cristo, há vários outros. Tem também o Suetônio, historiador, no ano 120, ele referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, que foi do ano 41 a 54, portanto pouco depois de Jesus. Ele afirma que este Cláudio, imperador romano,
expulsou de Roma os judeus que, sob o impulso de Cristo, se haviam tornado causa frequente de tumultos. Aqui o historiador faz uma confusão entre judeus e cristãos. Expulsou judeus de Roma que, sob o impulso de Cristo, se haviam tornado causa frequente de tumultos. Tá? Ele expulsou, na verdade, os cristãos, mas esse não conhecia bem, né? E fala que os judeus estavam sob o impulso de Cristo. De fato, tinham judeus de sangue ali também, né? Mas ele faz uma pequena confusão. E essa informação aqui do Suetônio coincide com a informação dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2. Outro romano que cita é Plínio, governador romano da Bitínia, escrevendo ao imperador romano Trajano em 112. Os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um hino a Cristo que eles tinham como Deus. Tá? Aqui já o Plínio, uma informação bem precisa. Existem vários outros testemunhos históricos. Esses são os principais. Tem documentos judaicos também. Por exemplo, o Talmud da Babilônia. Talmud é uma espécie de documentação, de comentários, a tradição rabínica que interpretam as Sagradas Escrituras dos judeus. Aí ele cita aqui, ó, na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré. O episódio da crucifixão no Talmud da Babilônia. Outro judeu, famoso Flávio Joséfo, historiador judeu, viveu de 37 ao ano 100. E ele era fariseu. Abre aspas. Por esta época apareceu Jesus, homem sábio, etc. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, etc. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Isso no documento Antiguidades Judaicas. Tem aqui todas as citações. Esse testemunho do Flávio Joséfo, vocês podem encontrar por aí com outras palavras, por isso eu cortei aqui, porque suspeito-se, e provavelmente seja verdade, que algum cristão tenha adulterado as palavras do Flávio Joséfo, tenha ali colocado alguns elogios a Jesus no meio das palavras do Flávio Joséfo, né? O que era muito... se torna um documento muito duvidoso, né? Mas o núcleo da mensagem, que é a citação de Jesus condenado à cruz, e dos cristãos que recebem esse nome por causa de Jesus, considerado Cristo, esse núcleo da notícia é verdadeiro. Tá? Estes são os documentos judaicos e romanos que atestam. Mas, como eu disse no início, os principais documentos históricos que falam de Jesus são os evangelhos. Aí vem a pergunta dos críticos. Mas esses documentos cristãos, os evangelhos, são históricos mesmo? Não são invenção? Eles são autênticos? Porque eles narram assim, com uma riqueza de detalhes, como todos nós conhecemos. Quem que vai provar, então, a autenticidade dos evangelhos são os próprios críticos. Existe um movimento no século XIX, aliás, antes, a partir do XVII, o movimento racionalista, né? O iluminismo e o movimento racionalista materialista, que queria provar tudo segundo a ciência, segundo a historicidade dos fatos, e foram estes racionalistas que provaram a autenticidade dos evangelhos e a sua confiabilidade. Vou ler aqui a conclusão de alguns deles, né?
eles trabalharam assim para destruir os evangelhos por mais de 50 anos, assim, foi bastante críticos que fizeram essa tentativa de demonstrar que os evangelhos eram fraude, mas eles acabaram por concluir o contrário, né? Não se tornaram cristãos por isso nada, eles só concluíram que os evangelhos são documentos históricos válidos, confiáveis e, vamos lá, as citações. Renan, um francês racionalista. Em suma, admito como autênticos os 4 evangelhos. O Harnack, racionalista alemão. O caráter absolutamente único dos evangelhos é hoje em dia universalmente reconhecido pela crítica. O Streeter, crítico inglês. Os evangelhos são, pela análise crítica, os que detêm a mais privilegiada posição que existe. 2 aqui, o Hort e Westcott, os críticos racionalistas do século XIX, bastante exigentes e fizeram uma conclusão bem minuciosa. As 7/8 partes do conteúdo verbal do Novo Testamento, 7/8, né, quase a totalidade, não admitem dúvida alguma. A última parte, né, 1/8 de todos os textos do Evangelho, consiste preliminarmente em modificações na ordem das palavras ou em variantes sem significação. O que esses críticos aqui faziam? Eles analisavam os originais. Pegavam todos os manuscritos. Existem milhares, mais de 5.000 manuscritos espalhados pelo mundo, pelos museus, com cópias dos evangelhos, cópias antiquíssimas, lá do século II, III, por aí em diante. Então, eles analisaram esses manuscritos, compararam eles, manuscritos diferentes, todos cópias dos evangelhos, e concluir isso daqui. Todos eles coincidem, né? São autênticos. Mas há variações, isso todos nós sabemos, quem estuda sobre a Bíblia. E essas variações consistem em modificações na ordem das palavras ou variantes sem significação, pequenos erros, algumas variantes. De fato, as variantes que atingem a substância do texto são tão poucas que podem ser avaliadas em menos da milésima parte do texto. Outros também chegaram a essas conclusões e acabaram prestando um grande favor aos cristãos, né? Considerando como autênticos e confiáveis os evangelhos sobre Jesus Cristo. Esses originais dos evangelhos que eu falava não são os chamados autógrafos, aquilo que o próprio evangelista lá, o Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram, porque esses nós não temos acesso, eles se perderam com o tempo. Por quê? Material frágil, né? Papiro, pergaminho, tudo frágil e se desfaz com o tempo. Por isso que existem milhares e milhares de cópias antigas manuscritas da Bíblia, porque era necessário que se copiasse constantemente esses livros, copiasse e recopiasse. Se não fosse isso, não teríamos Bíblia, né? O material frágil, passava de mão em mão. Como que começou o Novo Testamento? As cartas de Paulo foram as primeiras coisas a serem escritas. E cartas, né? Então, São Paulo escrevia para enviar às comunidades, para que lessem nas comunidades aquilo que ele tinha escrito, né? Então, passava e viajava o manuscrito e ficava por lá e se perdia, às vezes passava de mão em mão, de igreja em igreja. Então, foram se fazendo essas cópias manuscritas, por isso existem milhares e milhares que foram sendo descobertas. No ano de 1949, se descobriu na região da Palestina, numa gruta na região chamada Qumran, uma gruta com
dezenas e dezenas de vasos de barro com manuscritos dentro. Ficou lá, esses manuscritos enterrados, guardados nessa gruta por praticamente 2 milênios, né? Vieram a ser descobertos em 1949, foram descobertos por uns pastores lá, uns beduínos que estavam pastoreando lá na região, entraram nessa gruta e viram lá uns vasos, foram mexer, viram que tinha uns pergaminhos dentro. E os arqueólogos foram lá, então, descobriram que se tratavam de cópias de textos bíblicos. Tinha outros textos juntos também. Vieram a descobrir que estes manuscritos eram de uma comunidade, provavelmente de essênios, né? um tipo de monges, né? Mas judeus, e que eles copiavam os textos e guardavam lá. Isso foi muito importante porque veio a comprovar também que aqueles manuscritos que já haviam sido encontrados antes, que esses racionalistas todos já tinham analisados, eram os mesmos que estavam copiados lá na gruta de Qumran, tá? E esses documentos foram datados do primeiro século, do fim do primeiro século. Então, assim, não tem dúvida alguma, tudo que está nos nossos evangelhos hoje é da mais alta credibilidade, né, como documentos históricos. Inclusive, os historiadores dizem que não há outro documento antigo de tamanha credibilidade como os evangelhos, né? Por exemplo, o que nós temos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, tudo isso foi descoberto, manuscrito sobre eles, quase 1 milênio depois, 800 anos depois, né? Enquanto que os documentos cristãos são dentro do mesmo século, assim, no fim do primeiro século, nós temos manuscritos provavelmente que são cópias do primeiro século, né? O fragmento mais antigo guardado até hoje dizem que é do segundo século, né? Do princípio do segundo século. É um trechinho do Evangelho de São João, tá? Num museu por aí. Enfim, é isso. Os evangelhos são autênticos. Agora, vamos falar de Jesus. O que esses evangelhos, então, falam de Jesus? Já vimos que Jesus existiu de fato segundo os historiadores judeus, romanos e cristãos também. Não há dúvida. Agora, e os evangelhos são autênticos? Eles contam uma história factível de ter acontecido porque são documentos confiáveis. Agora, o que aconteceu na história de Jesus? A análise histórica disso nos leva a crer que Jesus não pode ter sido um homem comum e os cristãos não poderiam ter inventado toda a história contada sobre Jesus. E o fato que nos leva a crer nisso é o fato da ressurreição. O fato da ressurreição é um evento totalmente novo e inesperado que provoca assim, uma revolução histórica. O que os evangelhos contam de antes da ressurreição? Primeiro, uma nota bíblica. Sabemos que a Bíblia foi escrita depois de Cristo, depois da ressurreição. Então, tudo que nós temos contado nos evangelhos são contados com a ótica da ressurreição. Aí a gente começa a entender que o evento da ressurreição é o ponto de partida para a história cristã. Se não houvesse ressurreição, lembra lá do episódio de Jesus morto? O que os apóstolos fizeram? Eles se trancaram, eles estavam com medo.
Eles não tinham entendido nada. Assim, acabou, Jesus morreu. Vem o evento da ressurreição, dá aquele estalo neles. Gente, Jesus está vivo de verdade. E ele tinha falado. Ele avisou a gente que ia ressurgir e a gente não estava entendendo. De fato, era uma coisa absurda. Assim. A ressurreição é um fato absurdo no sentido de que é totalmente novo e inesperado. Assim, Jesus tinha ressuscitado ou revitalizado pessoas, mas pessoas que viviam ali naquele meio, é um grande milagre, obviamente, mas que voltavam a morrer. Mas Jesus foi crucificado, todos viram ele morrer, foi transpassado por uma lança, saiu sangue e água do seu corpo, do seu coração, foi trancado num... Primeiro ele foi enrolado nas vestes, no sudário, né, num lençol, amarrado naquele lençol, trancado numa gruta, selada pela guarda do Sinédrio e dos romanos, e o sepulcro aparece vazio, e Jesus aparece várias vezes para várias testemunhas, né? A primeira foi a Maria Madalena, em seguida aos apóstolos que estavam trancados naquele momento, enfim, aquelas várias aparições de Jesus. Este é o evento, essa experiência dos apóstolos com Jesus ressuscitado, de fato, é um fato histórico, a ressurreição de Cristo, é que desencadeia todo o restante. A partir dali, eles começam a entender, eles não entendem de imediato ainda, eles não entendem, eles começam a entender que Jesus estava falando sério, que de fato Jesus era o próprio Deus. Eles não estavam entendendo ainda. Quais as confissões de fé que a gente tem antes da ressurreição, contadas nos evangelhos? Começando lá no batismo de Jesus, que é onde ele começa o seu ministério público. Tem ali uma primeira teofania, né? Os céus se abrem, Deus ouve-se uma voz, aparece uma pomba descendo sobre Jesus. Tu és o meu filho amado. Antes disso, João tinha mandado perguntar se era ele o Messias, ou seja, eles estavam pensando na perspectiva do Messias judaico. Tá? E era isso que eles esperavam, um Messias libertador. Quando eles estavam a caminho de Jerusalém, na última semana de Jesus, é que Jesus começa a explicar mais detalhadamente o que ele estava fazendo. Ele começa a explicar que ele haveria de morrer para cumprir as escrituras, que estava chegando a hora, mas os discípulos não estavam entendendo, não estavam entendendo. E qualquer um não entenderia também, não entenderia. Ele falava em parábolas e ocorre, uma pessoa até perguntou aí, mandou como sugestão para a gente falar do segredo messiânico, né? Tudo que ele fazia, todos os milagres que ele fazia, principalmente no Evangelho de São Marcos, ele sempre acrescenta que ele ordenava que não se falasse, que não se espalhasse a notícia, mandava ficar quieto, né? Tem um episódio lá que a multidão começa a apertar, a querer pegar Jesus e fazê-lo rei. Ele escapa meio misteriosamente pelo meio do povo e foge do povo. Esse é o segredo messiânico, assim. Ele não queria que as pessoas o reconhecessem como Messias. Como Messias.
essa questão não é fechada ainda entre os teólogos, entre os biblistas. Por que ele fazia isso? Porque há várias explicações para isso e todas elas são congruentes. Nenhuma exclui a outra. Por exemplo, pode ser um motivo meramente humano, né, de que ele não fosse atrapalhado em sua real missão, porque o povo iria querer fazê-lo rei, enfim. Ou também as pessoas iam começar a procurá-lo única e exclusivamente por causa dos milagres. Isso é bem notório nos evangelhos, as pessoas iam atrás de Jesus procurando curas. Então ele não queria isso, porque não era essa a missão dele. Ele não veio para fazer milagre no meio do povo judeu. Ele não veio para ser o Messias esperado pelos judeus. Queriam libertá-los do jugo dos romanos. Não era esse o messianismo deles. E entre os próprios discípulos, entre os apóstolos, haviam esses que pensavam que Jesus era este tipo de Messias. Né? Se não me engano, em São Lucas, que conta, São Lucas mesmo, mas nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, bem no início, quando vai contar sobre a ascensão de Jesus, Jesus está quase subindo aos céus e os discípulos perguntam: é agora que vais instaurar o reino de Deus? Eles até pouco depois da ressurreição ainda esperavam um messianismo mundano, né? Esperavam ali um reinado mundano, temporal de Jesus. Até o momento da ascensão, eles ainda não tinham entendido plenamente. Quando que vem o entendimento pleno da missão de Jesus? Vem no Pentecostes. No Pentecostes há mais um milagre, uma iluminação especial, agora pelo Espírito Santo, dos 12 apóstolos unidos ali no cenáculo com Maria, mãe de Jesus. Um parêntese, a mãe de Jesus talvez seja a única que, embora nunca tenha falado, não tenham essas palavras de Maria nos evangelhos, talvez seja a única que tenha entendido desde o começo, né? Tanto que está relatado que ela guardava todas essas coisas no seu coração. Talvez a única que tenha entendido tudo desde o começo. Inclusive, há uma tradição antiquíssima de que ela foi a primeira que viu o ressuscitado. Né? O evangelho não conta de Maria Madalena, que vai ao sepulcro, encontra vazio, não acredita, sai procurando e Jesus aparece para ela. Por que não se conta que foi a Maria Nossa Senhora? Porque, segundo os Santos Padres, é uma coisa óbvia, ela não duvidava e era um merecimento dela, pela fé que ela tinha e por ser quem é a mãe do Redentor, que Jesus teria aparecido para ela por primeiro, em particular. E por isso também ela não foi ao sepulcro. Ela não foi ao sepulcro porque ela sabia. Ela esperou que os outros contassem o que eles sabiam. Enfim, voltando aqui ao nosso tema, este episódio da ressurreição, então, e a iluminação especial do Pentecostes é que revela todas as coisas aos apóstolos. Lembrando aqui, depois do Pentecostes, São Pedro faz aquele discurso, aquela pregação em que se convertem ali 3.000 judeus, segundo a narrativa. Antes da ressurreição, São Pedro faz uma profissão de fé também, que ele fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele fala o Cristo, ele está dizendo o Messias, né? É a mesma palavra. Cristo é grego, Messias é hebraico, mas significa a mesma coisa, ungido. Aqueles que
aquele que os judeus esperavam para libertar o povo. Então, ainda essa fé de São Pedro era ainda nesse sentido antigo do messianismo judaico. Naquele momento ele ainda não entendia. Mas, depois da ressurreição, São Pedro vê o túmulo vazio e depois aparece o ressuscitado, come com ele, Jesus come com ele, não é um fantasma, não é uma visão mística dos apóstolos, isso fica bem claro, tá? Inclusive no livro Jesus de Nazaré, do Bento XVI, no volume que ele trata da ressurreição, ele resume isso no capítulo. No fim do capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, ele faz esse resumo, assim, Jesus não é alguém que voltou à vida biológica normal, tá? É um fato novo, a ressurreição não é uma revitalização, ele entra numa esfera nova de existência, Jesus, não é um fantasma, os encontros com o ressuscitado são uma realidade distinta das experiências místicas, né? Houve teólogos que tentaram dar essa explicação, né? Não, isso aí foi uma experiência dos apóstolos. Eles tiveram uma experiência que Jesus ressuscitou, mas eles não viram Jesus. Isso é só uma visão deles. Não, o Bento XVI reafirma e os evangelhos deixam claro isso. O episódio de Jesus comendo o peixe que eles ofereceram, assim, um fantasma não come. Quando ele aparece aos discípulos que estavam pescando à noite, fala que viu os peixes, e depois que os apóstolos chegam na praia, estava lá somente uma brasa, que Jesus estava assando um peixe lá, enfim. Ele dá todos os sinais de que ele é real, ele é um corpo ressuscitado, totalmente diferente da vida normal que nós temos desse corpo mortal. Ele é de fato um corpo ressuscitado. Estamos já partindo para as consequências deste fato histórico. Tá? Este fato histórico, a ressurreição de Cristo. Os discípulos, então, já após a ascensão e a iluminação do Pentecostes, começam a entender os mistérios de Cristo, a vida de Cristo, e é a partir da ressurreição que eles contam tudo o que ocorreu antes de Cristo. Sob a ótica da ressurreição, são contados os fatos da vida de Cristo. Tá? Agora, uma nota importante. Eu estou fazendo um apontamento histórico. A ressurreição é o ponto de partida histórico da pessoa de Jesus Cristo que nós conhecemos pelos evangelhos, pela tradição da igreja. Ponto de vista histórico. Agora, do ponto de vista da salvação, isso tem que ficar bem claro, porque muita gente fala do mistério pascal como se fosse o mistério da nossa salvação fosse a ressurreição. E não é. Isso também está bem claro nos evangelhos. O mistério da redenção se conclui com a morte na cruz, com o sacrifício de Cristo. Tá? Então, teologicamente, o fato da salvação se dá na morte. Tá? Tanto que Jesus diz, na cruz, está consumado. Né? Está consumado ali. O que ele veio fazer neste mundo foi morrer na cruz. Foi morrer por nós. E é isso que os discípulos começam a explicar e pregar. Tanto que no discurso de São Pedro, após o Pentecostes, uma das primeiras coisas que ele fala é: este Jesus que vocês mataram na cruz é o Cristo, é o Filho de Deus. É isso que ele fala. Então, o mistério central da fé, da redenção, é a cruz.
Agora, do ponto de vista histórico, o que muda tudo é a ressurreição. Por quê? É um grande milagre. A ressurreição é um grande milagre, é um ponto que dá aquele estalo. Espera aí, esse homem que a gente conviveu só pode ser Deus. Só pode ser Deus. E ele deixou todos os indícios. Só faltou ele sacudir a gente, bater na nossa cabeça e mandar a gente repetir. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Deus não faz isso, né? Ele explica calmamente, ele espera a adesão das pessoas pelo seu próprio esforço. E é isso que ocorreu com os apóstolos. Eles vão entendendo pouco a pouco. Outro episódio ocorrido já depois da ressurreição. Os discípulos de Emaús. Por que eles estavam indo embora? Porque eles acharam que tinha acabado tudo. Que tudo que eles viveram com Jesus era uma esperança que tinha morrido, né? O Messias morreu, acabou. E está textualmente lá no Evangelho. Esperávamos que ele fosse, não lembro as palavras exatas, instaurar o reino de Deus, né? Ou seja, eles esperavam que ele fosse o Messias e que fosse fazer aquilo que os judeus esperavam. Aí Jesus se revela para os discípulos, etc. Agora, os discípulos iluminados com os mistérios da fé a partir da ressurreição contam-nos toda a vida de Jesus, todos os mistérios, tudo o que ele ensinou, e é aí que entram as consequências. Esse homem, esse Jesus de Nazaré, Deus o ressuscitou. Palavras de São Paulo. Deus o ressuscitou. E só Deus pode ressuscitar. Deus se encarnou. Deus viveu entre nós. Deus morreu na cruz. Deus ressuscitou. Tudo que Deus fala é verdadeiro. Tudo o que está nos evangelhos que os apóstolos nos relatam só pode ser verdade. Tá? Porque este Deus ressuscitou e todo o movimento que ocorre após a ressurreição de Cristo não ocorreria se fosse um revolucionário qualquer, uma pessoa qualquer. Tá? Eles morreram por Cristo. Né? Eles se deixaram prender, torturar, tantos mártires nos primeiros séculos. Não foi por uma mentira, tá? Agora, vamos analisar algumas consequências disso nos evangelhos. Os evangelistas, então, começam a narrar a história de Cristo, das suas palavras, tudo, para mostrar que ele é Deus, que tudo que ele ensinou é verdade. A pergunta que um crítico poderia fazer, tá, tudo bem, Jesus existiu, os evangelhos são autênticos, mas será que Jesus é Deus mesmo? Esse negócio de ressurreição, eu até acredito que o túmulo está vazio, mas será que ele é Deus? Porque tem muitos cristãos, muitas seitas, né, que saíram do cristianismo, que acreditam que Jesus é um filho adotado de Deus, uma criatura como nós, mas que foi agraciada e com uma filiação especial, mas que não é Deus, né? As testemunhas de Jeová, adventistas, alguns também não creem na divindade de Cristo, manipulam as escrituras, mas o que os evangelhos contados a partir da ressurreição nos dizem sobre a divindade de Cristo? Alguns trechos aqui. Não só os evangelhos, também as cartas de São Paulo, por exemplo. São Paulo, Colossenses 2:9. Nele, em Jesus, habita toda a plenitude da divindade em forma corporal. A plenitude da divindade em forma corporal. Em Colossenses 1:15, ele é a imagem de Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? O primeiro de toda a criação. Quer dizer, ele existe desde sempre, desde antes da criação. Esse versículo deu origem a uma heresia também, né? Que é, se ele é o primogênito de toda a criação, ele foi o primeiro criado. Não, aí veio o concílio lá e disse, não, ele é gerado, não é criado, porque ele existe desde sempre, porque ele é Deus. Deus existe desde sempre. O que ele entra no tempo é na encarnação, tá? Que ele toma um corpo. Em Filipenses 2:10, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor na Bíblia, Senhor, Kyrios, sempre, ou quase sempre, quando se refere a Deus e a Jesus Cristo, tem o significado de Deus. No Salmo lá, disse o Senhor ao meu Senhor. Esse primeiro Senhor é Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Em João, Jesus diz, crês no Filho de Deus? Creio, Senhor, confessou o cego curado, caindo de joelhos em adoração. Né? Algumas pessoas reconheciam a divindade de Jesus ainda em vida, como relata aqui o São João. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Ou seja, Jesus está chamando para si a mesma honra que ao Pai. João 1, no prólogo de João lá. No princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito pelo Verbo. Ora, quem fez tudo? Deus. Então o Verbo é Deus. O Verbo era Deus, tudo foi feito por ele, estava no princípio de tudo, etc. E João termina este prólogo dizendo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como que alguém tem coragem de dizer que a Bíblia não afirma a divindade de Jesus? Tem que ter muita manipulação. Muita. João ainda, tudo que o Pai possui é meu. Jesus falando, tudo que o Pai possui é meu. Jesus orando ao Pai diz, tudo que é meu é teu, tudo o que é teu é meu. João 8:58. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Antes que Abraão existisse, eu já existia, eu já era. A expressão eu sou equivale ao nome de Deus revelado a Moisés. Enfim, vários outros trechos aqui. E esse próprio eu sou se repete várias vezes no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e vida, enfim. Quando ele diz eu sou, era para incutir nos discípulos a ideia de que ele e Deus eram a mesma coisa, da mesma natureza. Eu e o Pai somos um. Agora, ou tudo isso é verdade, ou estamos chamando Jesus de mentiroso. E se isso é verdade, que ele é Deus, todas as outras verdades dos evangelhos também devem ser tomadas como verdade. Agora vamos a outras consequências. Jesus diz, quem não está comigo está contra mim. Também na carta aos Efésios, São Paulo resume isso a um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ora, se Deus é um só, isso já parte da filosofia. Deus só pode ser um. Deus só pode ser um. Deus é um ser perfeitíssimo, criou tudo, né? Nada lhe falta. Só pode ser um. Né? Se existem dois deuses,
Um tem algo que o outro não tem. Então, um é menor que o outro. Um é diferente do outro. Então, nenhum deles é perfeito. Tá? Então, só existe um Deus. E nós cremos que nosso Deus é único, mas se apresenta em 3 pessoas. Tá? Isso é outro assunto, outro mistério. Só para dizer que nosso Deus é único. Se Deus é único, e se esse Deus único se revelou aos homens, se encarnou, se revelou, só há uma religião verdadeira. A religião que segue este Deus que se encarnou. Tá? Essa é uma consequência para nós da existência de Jesus e de ele ser Deus. Só há uma doutrina verdadeira. A doutrina cristã. Ora, aí alguém pode perguntar, mas qual doutrina cristã? Bem, aí continuamos a analisar os atos e palavras de Jesus nos documentos históricos que ele, pelos seus discípulos, nos deixou, que são os evangelhos. Ele fundou uma igreja, uma instituição formada por pessoas humanas, iluminadas por ele, pelo seu espírito, que cuidariam que estas verdades que ele revelou fossem entregues, confiadas ao mundo inteiro, para as pessoas de todos os tempos. Ele disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Note que ele disse a minha, né? Então, é uma só. Então, as outras igrejas não são dele. Ele continua dizendo a Pedro: Apacenta os meus cordeiros. Eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Esta igreja que ele fundou, ele entrega aos apóstolos esse pastoreio, mas de um modo especial, ele deixa um deles como principal. É preciso estar em união com Pedro. São Paulo vai alertar sobre uma coisa também que acontecia, que é as pessoas estarem acompanhando um ou outro apóstolo, um ou outro pregador. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Não, todos somos de Cristo. E São Paulo, o mesmo que disse isso, ele vai a Pedro. Ele demonstra a sua união com Pedro. Agora, Jesus entrega ele funda, ele edifica essa igreja sobre homens, mas não poderia deixar confiar tão grande missão, que é levar a sua graça, a sua palavra para o mundo inteiro, em mãos tão frágeis como as mãos humanas. Tá? Então ele garante uma assistência divina e perpétua. Tá? Então a igreja que ele funda é infalível. É infalível. E tem que ser assim. Porque se fosse falível, morreria por ele mesmo. Na primeira falha humana, a igreja morreria. Então, ele teve que garantir que a sua igreja não falharia na sua missão. É o que ele disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso ele está falando para os apóstolos, para a igreja que ele estava fundando. Eu estarei com vocês até o fim do mundo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito, ou defensor,
para que fique eternamente convosco. Essas palavras aqui se interpretam de modo geral para todos os cristãos. Tudo bem, há um certo sentido nisso, mas é preciso entender no contexto ali que ele está dizendo para os apóstolos. É uma promessa de infalibilidade para a sua igreja. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. É aquilo que eu dizia. Após a ressurreição, muita coisa se clareou para os discípulos, mas eles ainda tinham algumas dúvidas e não sabiam de tudo ainda. No Pentecostes, ficou tudo muito mais claro. Mas ainda assim, são humanos, eles não podem saber tudo. Então, ele garante a assistência do Espírito Santo perpetuamente, continuamente na igreja. Por isso que na igreja há um desenvolvimento da doutrina, da pregação, do ensino, da interpretação das Sagradas Escrituras. Isso tudo foi previsto por Cristo e dado a assistência do Espírito Santo justamente para isso, porque a igreja continuasse a interpretar, a transmitir a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo. O Espírito Santo ensinará todas as coisas e recordará tudo que tenho dito. Né? Foi o que aconteceu no Pentecostes e continua acontecendo até hoje na igreja. Jesus não pode ter descumprido essas promessas. Né? Aquela história assim, a igreja se desviou do caminho. Aí vem lá Lutero 15 séculos depois para retomar o caminho da igreja. Não, isso aí é um absurdo. Isso aí você está chamando Jesus de mentiroso. Já falei do poder da igreja de ensinar, né? E tem a famosa passagem da entrega das chaves a Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus dá autoridade de ensino e de interpretação para a igreja, a Pedro. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiveres ser-lhes-ão retidos. Dá, inclusive, o poder de perdoar ou não os pecados. Agora, também podemos chamar Jesus de mentiroso quando queremos interpretar a Bíblia segundo os nossos interesses e não segundo a interpretação que a Igreja de Cristo dá, né? Aí é o próprio São Pedro que fala na sua carta, segunda carta de São Pedro 1:20. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. E ele fala mais adiante. Nas cartas de Paulo, há algumas passagens difíceis de entender, cujos sentidos os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Então, já no tempo de São Pedro ali, já estavam deturpando as Sagradas Escrituras, né? E ele chamando para si, para a igreja, a responsabilidade de interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Agora, tem uma outra consequência. Jesus disse e fez um outro grande milagre além da sua ressurreição. Ele quis permanecer conosco através do sacramento da Eucaristia, que é um grandiosíssimo milagre também da presença real, substancial de Cristo, do seu corpo glorioso ressuscitado, sob as aparências de pão e vinho. Tá? Tem um outro vídeo aqui, pouco tempo anterior a hoje, que eu sobre a doutrina eucarística, que eu falo desse grande mistério, deste grande milagre que é a Eucaristia. Não vamos nos deter aqui a isso, mas ao fato de que Jesus disse, e está relatado nos evangelhos, que ele estaria presente na Eucaristia. Aí vale a pena ler todo o capítulo
6 de São João. Vou ler aqui alguns trechinhos só para ficar bem claro a força das palavras de Jesus ao afirmar isso, tá? Para que não restem dúvidas sobre isso. Agora, essa única religião divina, essa única igreja que Cristo fundou, só pode ser esta que, desde São Pedro, interpreta as Escrituras e mantém viva a sucessão dos apóstolos e mantém a Sagrada Eucaristia, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou e vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Vai repetindo, repetindo, né? O pão é a minha carne, o pão é a minha carne, o pão é a minha carne. Continua São João. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Realmente, é muito duro. Eles não estavam entendendo nada. Os judeus ainda perguntaram: como pode lhe dar de comer sua carne? Como é que é isso? Como é que vai ser isso? Eles não estavam entendendo. Logicamente, não dá para entender. Mas Jesus não voltou atrás, não explicou de maneira diferente, não falou que era um símbolo, não falou que era só uma metáfora. Não, ele reafirma várias vezes. Aí Jesus lhes perguntou: isto vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Mas há alguns entre vós que não creem. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Bem, Simão Pedro, também não estava entendendo nada. Nesse momento ele não entendeu nada. Bem, vou ficar aqui, não vou arredar o pé não. Apesar de não ter entendido nada, não vou abandonar. Eu creio. Quero crer. Tanto que São Pedro negou Jesus depois. Mas veio a ressurreição, veio a ascensão, veio o Pentecostes. E só no Pentecostes é que São Pedro entende tudo aquilo que Jesus tinha dito antes. Aí agora, São Paulo, o cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Já São Paulo já cria, né, e já mandava que a comunidade dos coríntios crer também que o pão que eles partiam era o corpo de Cristo. Aí ele faz o famoso relato da instituição que ele recebeu do próprio Senhor. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o bebedes, fazem em memória de mim. Portanto, daquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que a cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação.
Bem, mesmo com tantas provas, né, há gente que até hoje não crê, há tantas seitas, há tantas divisões na Igreja de Cristo. Alguns poderiam perguntar, mas por que que Deus não não dá mais provas, né? Não dá mais provas, e Deus até dá, né? Quantos milagres ocorrem? Os milagres verdadeiros só ocorrem na Igreja Católica. Assim, mas por que que eu nunca presenciei um milagre? Porque não precisa, Deus quer a nossa fé, né? Deus quer, nos deixa livres, ele bate a porta, né? A gente tem que abrir a porta. Ele não chega de voadora na porta, né? Escancarando, fazendo milagre para todas as pessoas. O milagre é como que assim, um excesso, né? Um abuso até da nossa para nossa vontade, porque diante do milagre a gente é obrigado a crer nos nossos olhos. Então acaba que a gente perde um pouco o mérito da fé, né? Se a gente é obrigado a crer. Então Deus age dessa maneira suave, né? Ele prepara um povo, né? Ele convive com o povo, ele faz alguns milagres. Olha, presta atenção, estou fazendo alguns milagrezinhos e estou falando umas coisas para ver se vocês entendem que eu sou o Filho de Deus e eu vou morrer, eu vou ressuscitar, presta atenção. Mas é assim, devagar, devagar. E Jesus vai chamando aquelas pessoas à fé. Mas eu falava dos milagres, até hoje existem os milagres. Só não são mais frequentes e mais escancarados assim por esse motivo, porque Deus quer dar-nos a oportunidade de crer sem ter visto, né? Disse aos apóstolos após aparecer lá para São Tomé, né? Creste porque me viste, felizes os que creram sem ter visto, né? Para os apóstolos, ele, ele, ele deixava que eles o acompanhassem, que vissem os milagres. Aliás, é até uma possibilidade de interpretação teológica que todos os milagres que ocorreram, Jesus só os fez para que os discípulos crescem. Os discípulos. Por que que ele, voltamos ao segredo messiânico, por que que ele fugia da multidão, por que que ele falava para não espalhar a notícia dos milagres dele? Porque ele não queria que as pessoas viessem atrás dele por interesse, por benefício, ou que o tomassem como o Messias político esperado pelos judeus. Ele faz milagres, então, e continua fazendo na sua igreja, somente para levar a fé. Milagres não são favores, milagres não são benefícios individuais que Deus faz para uma ou outra pessoa, né? Tanta gente sofrendo, tanta gente com doença, tanta gente que poderia ser beneficiada com um milagre e não é. Por que Deus não faz milagres para essas pessoas? Porque o objetivo do milagre não é fazer benefício para as pessoas. O objetivo do milagre é levar a fé. É levar a fé. Por isso, Deus só faz milagres na sua igreja. Porque o milagre é uma assinatura de Deus para a sua doutrina. É como se Deus dissesse: presta atenção, humanidade. Eu faço milagres nessa igreja aqui. É nessa igreja que está a verdade. Sigam o que ela diz, né? Esse é o objetivo dos milagres, levar a fé, tá? Bem, vou chegando então ao final da nossa conversa aqui.
Vou dar uma rolada aqui, ver se alguém deixou alguma mensagem. Se alguém tem alguma pergunta, pode deixar aqui. Acho que não tinha, não. Muito bem. Tá? Outra coisa que aparece nos evangelhos, no Novo Testamento também, é justamente essa questão de que, mesmo com tantos sinais lá no início e durante a história da igreja, haveriam aqueles que não chegariam à fé, que não acreditariam nem nas palavras dos evangelhos, nem nas palavras da igreja, nem nos milagres. Isso tudo estava previsto e Jesus alertou também os apóstolos. Jesus tem uma passagem que diz assim: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Aqui está citando inclusive o Isaías. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos. Também em São João 12:42. Muitos dos chefes do povo, judeus, creram nele. Muitos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus não manifestavam, para não serem expulsos da sinagoga. Assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. Também tem esse motivo, Qual é a dificuldade de muitas pessoas que não têm religião ou que estão em alguma outra religião, alguma outra igreja, de vir para a verdadeira igreja de Cristo? Motivos humanos: dificuldade na família, no trabalho, no seu grupo de convívio social, dificuldade na própria igreja ou religião que lhe pertence lá. Ele prefere ficar por lá mesmo do que aderir à verdade. Mas São João faz uma advertência, quando a pessoa vê, enxerga a verdade, ela tem que aderir a essa verdade. Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, vosso pecado subsiste. Uma vez que a gente entra em contato com a verdade, com a palavra de Deus, a gente não tem desculpa, É aquela questão assim, da salvação, Pode até alguém se salvar fora da igreja, mas somente por ignorância invencível. Agora, se ela tem culpa de ser ignorante, se ela chegou próximo à verdade, não procurou, teve preguiça ou teve medo, aí já não é uma ignorância invencível mais, Ela já tem uma culpa aí de não aderir à verdade. Continua São João: se eu não viesse e não estivesse falado, não teriam pecado, mas agora não há desculpa para o seu pecado. Aqui é Jesus falando. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras, como nenhum outro fez, falando aqui dos milagres, não teriam pecado, mas agora as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Aqui também é outra explicação de que por que Deus não faz mais milagres ainda hoje do que ele já faz. Porque Deus é bom, Porque quando ele faz essas obras, muita gente prefere não crer, mesmo vendo. Aí cai nesse caso aqui, ó. Aí já não tem mais desculpa, Deus dá a chance da gente procurá-lo, da gente aderir à sua verdade por nós mesmos, e não obrigados, Agora, se a gente vê um milagre ocorrendo naquele contexto, na nossa igreja, e a pessoa não adere a ela, aí já é uma culpa muito grande. Jesus e os apóstolos sabiam das divisões que ocorreriam e oravam para que houvesse unidade na igreja, Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a voz disfarçadas de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos.
eis que estáis prevenidos. Esse trecho aqui muitas vezes é mal interpretado, né? Levantarão-se falsos cristos, falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível, tá? O que esses falsos cristos e falsos profetas fazem não são milagres, né? O se isto fosse possível é justamente para mostrar isso. Eles não podem fazer milagres. Eles se enganam, eles fazem truques, enfim, não existem verdadeiros milagres entre falsos cristos e falsos profetas, né? Eles seduzem, têm aparência de milagre, alguns casos. Tem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor, para que todos sejam um, assim como tu, o Pai, etc. Então, Jesus sempre quis uma só igreja, uma só fé, né? Alertou para os falsos profetas. São Paulo também fala de gente que viria com falsas doutrinas extravagantes, fábulas, genealogias, doutrinas, espíritos embusteiros, doutrinas diabólicas, prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Bem, enfim, a verdade é uma só. Está na Igreja de Cristo, que ele fundou sobre os apóstolos, deixou sobre a liderança de São Pedro. Está presente nessa igreja por meio do milagre maior da Eucaristia. E sabemos que só existe nesta igreja que confessamos ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Agradeço a presença de quem acompanhou aí ao vivo. Qualquer dúvida pode deixar mensagem depois nesse vídeo que ficará gravado. Peço que compartilhem aí também. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas, tá? Muito obrigado pela presença. Até a próxima.